Instauração do inquérito policial, de acordo com o artigo 5º do Código de Processo Penal, ele se dará da seguinte maneira. Nas 4 hipóteses de ação penal pública incondicionada, ele poderá se dar de ofício, mediante o auto de prisão em flagrante ou a portaria. Ele pode se dar mediante a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Ele pode se dar pelo requerimento da vítima ou pela notícia de qualquer do povo. Fora dos casos de ação penal pública incondicionada, ele não poderá ser instaurado sem a representação da vítima nos casos de ação penal pública condicionada. E, por fim, ele poderá também ser instaurado nos casos de ação penal pública, nos casos de ação penal privada, em que se tenha o requerimento da vítima ou de quem tenha a possibilidade de representar a vítima. São 3 espécies de cognição que delimitam a instauração do inquérito. Você tem a cognição mediata, que é aquela que se dá por notícia do crime derivada de pessoas que não estão nos quadros da polícia. São todas as espécies que eu acabei de falar, com exceção daquela hipótese da instauração de ofício, quais sejam mediante requisição do Ministério Público ou do Judiciário, mediante requerimento da vítima, notícia de qualquer do povo. E nos casos de ação penal pública condicionada, com a representação da vítima. E nos casos de ação penal privada, com o requerimento da vítima. Todas essas hipóteses são hipóteses de cognição imediata. A cognição imediata, ela se dará por meio de portaria. Ela se dará por meio de portaria do delegado de polícia. É quando o próprio delegado toma ciência do crime. Ele sai para fazer alguma ronda e toma ciência do crime. Ou algum policial demonstra que houve algum crime, o delegado instaura inquérito mediante portaria. E por fim, nós temos a cognição coercitiva. A cognição coercitiva ela se dá por meio do auto de prisão em flagrante. Por que ela é chamada de coercitiva? Porque o delegado não tem discricionariedade na instauração do inquérito policial, coisa que ele tem em todas as outras hipóteses. Ela é chamada de coercitiva justamente por isso, porque quando alguém é preso em flagrante, não é uma faculdade ao delegado instaurar o inquérito. Ele é obrigado a instaurar o inquérito. Por isso ela é chamada de cognição coercitiva. E por fim, nós temos também uma hipótese de notitia criminis inqualificada. O que significa isso? Essa notitia criminis ou notícia do delito inqualificada, ela se dá nos casos de uma denúncia anônima ou apócrifa. O delegado ele não pode instaurar inquérito à torta e à direita. Ele tem que verificar aquela informação, aquela denúncia, aquela notícia de delito antes de instaurar o inquérito. Porque isso pode prejudicar alguém. Por exemplo, alguém liga para uma delegacia de polícia e diz que o fulano está traficando drogas. O delegado de polícia não pode instaurar o inquérito sem ter o mínimo de materialidade de que aquele indivíduo realmente está traficando drogas. Porque o inquérito policial, embora ele não seja um processo, ele pode pesar negativamente na índole do réu, na vida pregressa dele, de alguma forma.